Nos últimos 2 anos, diminuiu o número de casamentos no Brasil e aumentou a taxa de divórcios. É o que mostra uma pesquisa do IBGE, que revela ainda que o número de uniões do mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo, teve um aumento de mais de 10%. Para alguns, casamento é um projeto de vida. Toda pessoa pretende casar, fazer família, né? E ter filhos. A partir do momento que a gente decide se casar é porque a gente está com aquele propósito de viver. Mas também tem as pessoas que pensam diferente. Hoje em dia a mulher é bem mais independente. Eu acho que o homem também ele busca uma mulher, né, mais engajada na vida. E eu acho que o casamento ficou um pouquinho para depois. Meu projeto de vida não está em casar. Estou pensando mais na minha carreira profissional. Muita gente tem pensado assim, tanto que o número de registro civil de matrimônios no Brasil caiu 2% nos últimos 2 anos, segundo o levantamento do IBGE. Mas um ponto interessante da pesquisa é que, apesar dessa queda, o número de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo aumentou cerca de 10%. Em média, são 5.000 casamentos homoafetivos por ano no Brasil. Em 2016, foram registrados 5.354. Em 2017, foram quase 6.000 uniões. Desses, 2.500 casamentos foram entre homens e 3.387 entre mulheres. Esse número vem aumentando desde 2013, quando entrou em vigor a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que reconhece o registro de união civil de pessoas do mesmo sexo. A legislação também é recente, né, que autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, data de 2013. Então, é relativamente recente, mas houve realmente essa diferença de 2016 e 2017, principalmente entre as mulheres. As mulheres casaram em uniões com pessoas do mesmo sexo, casaram mais do que os homens. E para conversar sobre o assunto, convidamos aqui no estúdio a advogada da família, Liliana Marques, que é especialista nessa área, né, Liliane? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, vimos na reportagem que realmente o perfil vem mudando, né, o perfil das famílias brasileiras. Isso revela também o avanço do judiciário se adaptando a essas novas famílias. Todas as famílias são agasalhadas de uma única forma, com direitos e garantias, independentemente da formação. É isso? A gente fala que o direito de família ele evolui muito, ele acompanha a sociedade, né? Tanto que é o conceito de direito, hoje a gente não fala direito de família, a gente fala direito das famílias. Por quê? A família tradicional, um homem, mulher e filho, hoje a gente abraça um casal de 2 mulheres, 2 homens, um homem sozinho com um filho, uma mulher sozinha com um filho, né? E a gente tem que lembrar que não tem diferença na solenidade, nos atos de um casamento homo e hétero. A lei abraça da mesma forma, né? Então está evoluindo, está acolhendo, está sendo celebrado. Aí a gente fala, está tendo um aumento de casamento. Eu vejo como está tendo uma regularização. Pessoas que viviam, entre aspas, antes da Resolução 175, à margem da sociedade, que era complicado, né? Querendo ou não, a sociedade discriminava. Nós não podemos ser hipócritas, dizer, não, olha, né? E hoje essas pessoas se sentem acolhidas pelo Estado. Olha, o seu direito de amar, o seu amor é igual, né? Uma família, entre aspas, tradicional, há anos atrás. Por isso a gente vê então que esse número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo tem aumentado. As pessoas estão mais à vontade, estão mais abertas, estão avançando, estão sendo acolhidas pelo Estado, né? Viviam escondidas, né? A gente sabia, a gente tinha conhecimento. E hoje elas têm coragem, falam, não, vamos formalizar. Quantas pessoas vivem há 10, 20, 30 anos juntas e hoje têm oportunidade para resguardar o direito, seja previdenciário, de herança, né? E outro ponto que a gente coloca com relação a diminuir o casamento, com relação à união estável. O STF igualou o casamento à união estável. Então, muitos casais preferem continuar na união estável, porque tem os seus direitos resguardados da mesma forma que o casamento, que hoje não tem diferença, né? Direito sucessório também não tem diferença não nenhuma tem diferença. Em caso de falecimento? A questão do regime sucessório, né, que a gente fala hoje com uma coisa muito comum é as pessoas falarem, vamos fazer um planejamento sucessório, o que há um equívoco muito grande, fala assim, eu vou casar em separação total de bens,
Não, se morreu não tem direito à herança, não. O regime você escolhe, ele prevalece enquanto vivo. A partir do momento que morreu, o marido ou a esposa ou o convivente ou a convivente tem duas posições, ou é meieiro ou herdeiro, ou, né, se escolheu falar, estamos casados em comunhão parcial de bens. Os bens que foram adquiridos na constância do casamento, o cônjuge sobrevivente será meieiro. E quando é uma separação total, vai herdeiro, ou seja, se tiver 2 filhos, se tiver 3, 4, 5, vai dividir em partes iguais entre os filhos e o cônjuge sobrevivente. Agora, os cartórios também tiveram que se adaptar, né, nessa realidade atual de novos casamentos. Sim, tiveram. Tinha muita resistência, né? No Brasil. Brasília está de parabéns. Nós não temos conhecimento, né? Porque quando um cartório se nega a cumprir uma determinação do CNJ, vamos dar exemplo, essa 175, o que a pessoa pode fazer? Procurar o juiz corregedor. O juiz corregedor irá tomar providências. Em Brasília, nós não temos casos de recusa de cartório. Que coisa boa, né? Que continue assim. Liliana Marques, mais uma vez, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigado, doutora.